cumprimentando-as e cumprimentando-os, eu torno público o meu agradecimento, né, às inúmeras menções que recebi pela conclusão do meu doutoramento em psicanálise, né? Me sinto muito feliz assumindo a minha incompletude, entendendo que esses processos acadêmicos são etapas, né, chanceladas de uma aprendizagem que não acaba, de uma aprendizagem que é constante, que é dinâmica, que é numa relação viva, né, entre eu, esse si próprio, o outro, que é o não eu, e o mundo, né, com as suas inúmeras manifestações. E é sobre essa cidadania planetária, na relação nossa com o mundo, que eu venho falar hoje, né? Um tanto preocupado, e eu preciso dizer isso para vocês, né? Nós estamos com o processo pandêmico avançando, né? Nós estamos fazendo uma leitura do contemporâneo e vendo que, né, a ciência tem tentado dialogar o tempo todo com, né, as dimensões do senso comum, ou seja, com as dimensões do cotidiano, e que esse movimento, né, não tem avançado como nós imaginávamos que avançaria, né? Vocês podem observar, por exemplo, tomando como cenário problematizador o nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, que começa muito bem com uma parceria sólida com a Universidade Federal de Pelotas, né, com um projeto de pesquisa onde, né, se criou um protocolo de rigor científico para monitoramento geográfico através de quesitos fechados, né, para que se observasse o avanço, né, do contágio do Covid ou da Covid, né, junto às comunidades triadas e mapeadas, né, numa parceria com o governo do estado. Vocês devem ter visto que isso se rompeu, essa parceria científica, ela se rompeu em detrimento da negociação das bandeiras, né? Vocês viram que, num dado momento, né, foi se discutindo a ideia das bandeiras, alguns municípios, né, fazendo tensionamentos para que as bandeiras ficassem móveis, né? Foi se criando novas dimensões para mantença nas bandeiras. E em resumo da ópera, né? Vamos resumir a ópera. O que aconteceu? As bandeiras ficaram negociáveis, né? E ficando negociáveis, elas perdem o rigor científico e a universidade foi retirada, né? E aí foi uma negociação, né, da qual eu não tenho conhecimento, então não posso falar. A universidade sai de cena e deixa o governo do estado, então, né, assumindo, né, veridicamente todo o controle protocolar dos municípios nas suas situações, né, pandêmicas. Isto é extremamente, ou no mínimo, preocupante, né? Por quê? Porque se a ciência não está junto, não há rigor. Se não há rigor, fica líquida a possibilidade de barganha. E eu não estou dizendo que negociar é ruim. Eu estou dizendo que saúde pública, assim como educação e outros elementos que nos fazem como identidade humana, precisam de dados e monitoramentos para que nós possamos eminentemente termos uma margem mais assertiva, se tratando, por exemplo, de isolamento social, né? Se tratando de medicação de aderência, se tratando de público-alvo de contágio. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós iniciamos, nós tínhamos um discurso de grupo de risco, né? E hoje nós temos um discurso de grupo de risco que é enorme, porque a gente já não fala mais de grupo de risco, a gente fala de pandemia comunitária,
Ou seja, né, a criança está também hoje sensível a todo e qualquer, né, movimento de manifestação do vírus, inclusive sendo hospitalizada, e antes a gente dizia que ela era só hospedeira, né? A gente dizia que ela era hospedeira e que ela levava de lá para cá o vírus. Hoje o vírus se instala, né, e a coloca sim, né, em condição de vistoria clínica, ou seja, né, em última instância, ou em palavras mais breves, ela vai parar no hospital, né? Então vocês vejam que o discurso feito lá no início, né, do processo pandêmico, com os alertas da OMS, Organização Mundial de Saúde, com os alertas dos ministros que foram passando, né, eles se tornam concretos no momento em que nós temos uma pandemia comunitária, nós não temos mais um público-alvo específico a ser cuidado, ou seja, todos nós somos bode expiatório, sim, do Covid, né? E o Covid tem se mostrado extremamente resistente, astuto, né? Extremamente cauteloso no sentido de ir mutando e atingindo em cheio, né, as comunidades, né, as comunidades nas quais, né, as bandeiras têm se mobilizado aí, né, por condição de negociação. Porque no momento em que você diz, e isso tem que ficar claro, partindo de um olhar psicanalítico, a gente entende que consciência, ou a tomada de consciência, ela é individual e intransferível. Ou seja, né, eu posso fazer o outro pensar sobre, mas ele precisa mobilizar o seu regime de verdades e acreditar que o Covid mata, por exemplo. E acreditar que o Covid pode sim, né, instalar-se na sua filhinha de 2 anos, né? Que o Covid pode sim acometer a sua esposa. Ele tem que ter claro isso. Quando ele tem claro isso, né, independentemente da bandeira, né, ele vai seguir de maneira criteriosa todas as dimensões rezadas como protocolo de cuidado e zelo. Seja o afastamento, seja o uso da máscara, o uso do álcool em gel, seja, né, ou sejam os elementos que forem. Qual é a nossa preocupação? Né? Eles entendem que um momento em que a bandeira volta, ou que a bandeira é restituída, que isto é deveras, né, causa a ele uma carga de alforria quanto à preocupação. Eu vejo nas ruas, eu vejo nos lugares aglomerações extremamente, né, preocupantes, se tratando de observar que a máscara está no queixo e a pessoa continua falando, observar que a máscara está debaixo do nariz e a pessoa espirra, observar que quem anda de bicicleta não usa máscara, não sei porquê, né? Observar que quem está de carro com um monte de gente dentro também não usa máscara, não sei porquê, né? Então a questão toda é, né? Nós estamos tensionando a ciência com uma ideia de São Tomé, né? E quem conhece a história de São Tomé sabe, só acredito se tocar, né? Não pode. A gente não pode conceber que em plena era científica nós vamos pôr em xeque protocolos sérios que dizem mata, porque nós ainda não temos medicação específica, eu tenho que ficar lembrando disso. As vacinas testadas com sucesso, né, estão, e aí eu vou repetir, testadas, né, que bom que com sucesso, mas testadas, elas ainda não estão circulando, né? Então a gente tem que ter cautela. Então o que me preocupa é, né, não dá para brincar com elementos que, né, são de rigor científico, sim, e que estão dizendo que uma universidade sai de cena porque os dados começam, né, de critério de bandeira, começam a se mobilizar o tempo todo. E aí eu não posso ter um resultado científico em rigor,
né, se isto fica líquido, se isto fica negociável. Bom, negociado está, né? O que nós vamos fazer então? Nós vamos, como municípios, e aí pensando no estado todo, vamos trabalhar com a tomada de consciência. Eu pergunto, que consciência? Que consciência? Se eu vejo na minha cara, né? Na minha cara ali limpo, não há constrangimento nenhum, né? A máscara no queixo. Se eu vejo 3, 4 pessoas conversando sem máscara, né? E sem constrangimento. Quer dizer, nós não temos autocrítica para tomada de consciência. E aí tem que entrar o quê, né? Tem que entrar a fiscalização. Em que evolução nós estamos, eu pergunto, no momento em que nós temos que fiscalizar a saúde do outro para que o outro não contamine, né? Ou não venha contaminar a comunidade na qual ele está inserido ou inserida. Então, a minha manifestação como técnico, pesquisador, né, dentro do rigor científico, são 4 grandes preocupações. Primeiro, universidade sai de cena, isso é preocupante. Porque no momento em que a universidade sai de cena, o rigor científico fica balançado, né? No momento em que eu li que a universidade saiu de cena e deixou de fazer os protocolos científicos de acompanhamento em função dessas barganhas que não se acerta num rigor técnico fechado, isso me preocupou. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, né? Nós não temos mais comunidade alvo a ser cuidada, né? A pandemia comunitária fez um levante e está matando de azinco. Está matando de azinco, né? Então, quer dizer, não há mais uma comunidade específica, a comunidade idosa, a comunidade a partir... Não há mais. Ele se alterou, né? Então, um outro elemento que me preocupa como pesquisador, né? E como sujeito que estuda o rigor científico e que sabe que a humanidade só vai se salvar, né, na pós-modernidade líquida, se respeitar a ciência. Se não respeitar a ciência, está lascada. Perdão da expressão. Chula, né? Terceiro elemento, né? A consciência individual e intransferível que deveria partir da ideia de, né? Bom, eu tenho que me cuidar não por mim, mas pelos demais, né? Ela não existe. Ela não é entendida. Ela não é concebida. Bom, é porque o sujeito não tem capacidade racional? Claro que não, né? Alguma coisa acontece, né, que o sujeito não entendeu que, né, ele precisa. É uma questão de sobrevivência da espécie, né, para ser um pouquinho mais severo. E por último, e não menos, né, preocupante, é entender que, né, no momento em que universidade sai, em que as flexibilizações começam a acontecer o tempo todo e que não há uma consciência individual, a tendência é a pandemia, primeiro, avançar de maneira, né, assustadora. Ou seja, de 4 ou 5 casos diários, nós temos 20 ou 30 daqui a pouco, diários, né? E sempre, pelo estudo que se tem, né, dos processos pandêmicos, quando se perde o controle do processo pandêmico, ele traz consigo um outro vírus. Ou seja, ele faz um associado. E aí eu vou lembrar, né? A OMS já alertou que H1N1 fez uma mutação e pode se tornar uma pandemia. O que eu estou querendo dizer aqui é, né? Vamos respeitar a ciência e vamos preservar a vida. Porque caso contrário, eu não sei onde nós vamos parar. Não sei, né? Por enquanto parece que as pessoas estão felizes porque são 2 ou 3 casos, mas eu estou dizendo pela métrica científica, nós teremos casos em avalanche. Então eu preciso dizer para vocês aqui hoje, como amigo da ciência, como amigo do conhecimento, como amigo da vida, como amigo da humanidade, tá? Fiquem alertas, porque se nós não tomarmos consciência individual,
a situação vai ficar gravíssima, gravíssima. Então, tomem a consciência. Tomem a consciência que é sua, que é intransferível e que não há como mexer nela senão pela reflexão. Fica aqui o meu carinho, fica aqui o meu respeito, mas hoje fica aqui também a minha preocupação e a minha cautela. Um abraço e estejamos atentos, estejamos atentos. O que está em jogo é a evolução de um vírus que pode realmente dizimar, né, a espécie humana, porque nós não tomamos consciência. Salve o nosso Mohan, né? Cidadania planetária e tomada de consciência. Um abraço e fiquem bem.